Tenho já sonhado com aquelas moradas, e olho alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos diferentes, compensou e ver lutar vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe Além do rio, a vida não terá mais fim. Jesus está voltando e o céu te espera. Bom dia a todos vocês que chegaram aqui para sentar no banquinho da Escola de Cristo. Mais um dia estamos aqui para adorar o único que merece ser adorado, somente o nosso Deus. Que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, para que possamos receber mais uma vez os ensinamentos daquele que nunca falha. Bom dia, Caio! Olá, irmã, bom dia. Muito bom Pedro. dia, Caio. Caio, então agora nós vamos começar esse bloco, né? Nós vamos, então, fazermos agora 2 orações. Eu vou fazer aqui a primeira, né? E você aí faz a segunda, para darmos início, então, ao início, né? Daquilo que vamos ouvir da palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar, então. Bondoso Deus, nós agora estamos te entregando este momento em tuas mãos. Estamos muito felizes porque o Senhor nos acordou e nos trouxe para essa igreja virtual. Ó Pai querido, como é maravilhoso sentir a tua presença neste lugar. Como é gostoso, Senhor, ouvir a tua palavra logo cedo de manhã. Como é bom andar contigo, colocar a nossa agenda em tuas mãos. É por isso, Senhor, que agora nós queremos te clamar, que o teu Santo Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, abençoe a cada irmão que já chegou aqui, a cada pessoa, a cada adorador. Acorde, Espírito Santo, aquelas que ainda não acordaram e aquelas que vão ouvir através do YouTube, que elas também possam ser alcançadas pela tua bondade, pela tua misericórdia. É com esse sentimento de alegria, de gratidão, Senhor, é que nós te entregamos este momento em tuas mãos. Venha ser conosco, Jesus, dando-nos entendimento para fazermos somente a tua vontade. Este é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã reunidos para honrar, glorificar o teu nome, exaltar o nome daquele que é o único de ser adorado, o único, o único digno de ser reverenciado perante todo o universo.
Senhor Deus, meu Pai, que você possa abençoar cada pessoa que está aqui presente, com o batismo do teu Santo Espírito, meu Pai. Com essas pessoas buscam diariamente. Apaga, Senhor Deus, todo o registro, todo o histórico dos teus livros celestiais, de pecados, de erros que foram cometidos por conta de nossa natureza humana, meu Pai, pecaminosa, que é contrária à tua vontade. Senhor Deus, meu Pai, perdoa-nos por termos um caráter naturalmente falhos. Estamos carentes, meu Pai, da tua glória. Estamos carentes do teu resplendor. Estamos carentes, meu Pai, principalmente do teu santo e amado Filho, Cristo Jesus, que é capaz de justificar e purificar cada indivíduo. Veste-nos com a justiça de Cristo, nos lava com o seu sangue e nos torna, meu Pai, brancos como a neve. Apaga todos os registros de nossos erros que foram cometidos em nossa vida. Senhor Deus, que nós possamos refletir verdadeiramente a imagem de Cristo ao mundo a perecer. Um mundo, meu Pai, que está alienado da tua palavra, um mundo que não consegue ouvir a tua voz, um mundo, meu Pai, que está totalmente corrompido pela lama do pecado. Deste mesmo mundo, meu Pai, tu nos retiraste e hoje nos faz cidadãos da cidade celestial. Que nós possamos, com esse sentimento, com esse pensamento, ter misericórdia dos que perecem e buscá-los, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. É isso que eu te suplico e te agradeço. Conduz essa manhã. Eu suplico, meu Pai, pelo poder que vem dos mais altos céus, derramamento do teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender e tudo que irá ser dito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Inspira a nossa mente, o mesmo Espírito que esteja a inspirar os teus santos profetas a escreverem a tua sagrada Escritura, seja o mesmo Espírito que esteja aqui a nos inspirando a compreender a tua verdade, a tua plena verdade. É isso que eu te suplico e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Caio, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez. Agradeço, irmã Heloísa, agradeço a todos que estão presentes pela receptividade, pelo convite, agradeço primeiramente também a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Irmãos, eu queria só compartilhar a tela, certo? Vou tentar compartilhar a tela aqui com um slide, com o material que eu vou trabalhar nessa manhã aqui com vocês, tá certo? Estou só configurando aqui, entrando no Meet pelo computador, e aí eu vou fazer esse compartilhamento de tela. Um momento. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 24. O livro de Hebreus, a última das cartas paulinas, no capítulo 9, a partir do verso 24. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Gostaria de novamente fazer uma oração pedindo auxílio do seu Santo Espírito para a leitura de sua santa palavra. Senhor Deus, nesse momento estamos aqui reunidos com a tua palavra aberta, com a tua palavra, meu Pai, inspirada por ti, diretamente aos teus santos profetas. Que o que será lido aqui, meu Pai, não seja interpretado por interpretação humana, não seja inspirado, meu Pai, por espírito humano qualquer, mas seja inspirado e interpretado pelo teu Santo Espírito. Nós possamos compreender a tua verdade em toda a plenitude, a qual tu revelaste a esses homens esses homens e mulheres que estão presentes aqui nessa reunião, juntos para honrar e glorificar o teu nome. É isso que eu te suplico, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 9, no versículo 24, na minha Bíblia está escrito o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
O livro de Hebreus, basicamente em todo o seu contexto, ele foca sobre a entronização, o início da obra sacerdotal de Jesus Cristo lá no céu. E isso é muito interessante porque isso é um cumprimento de uma profecia que os israelitas praticavam basicamente todos os dias, o conhecido ritual do santuário. E aí, depois de Cristo ter finalizado ali a sua obra da redenção, no que diz respeito ao seu trabalho na terra, a sua morte na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus que havia morrido, agora ele é entronizado ao céu para poder continuar a sua obra como nosso sacerdote e sumo sacerdote lá no santuário celestial. Todavia, às vezes, tem algumas coisas que a gente não compreende muito bem, que é justamente o que a gente vai buscar compreender essa manhã. Os passos de Jesus nesse santuário. Uma vez que ele adentrou lá, e ele está lá até hoje, não está em vão. Há uma obra a ser realizada. O livro do Apocalipse, basicamente, ele vai trazer toda a revelação dessa obra de Jesus lá no céu. O livro do Apocalipse, ele tem uma função essencial para o adventista do sétimo dia, porque esse livro, ele contém as bases de todas as nossas crenças fundamentais, principalmente a crença na doutrina do santuário, que é a crença que abre o leque para todas as outras que a gente crê hoje. Tanto a doutrina da mortalidade condicional do homem, como também a doutrina do sábado, a doutrina do juízo de investigação. Todos esses leques de verdades estão presentes porque os nossos pioneiros, aqueles que iniciaram a fé do advento, tinham em mente todas as verdades que Jesus revelou, principalmente através do ministério, né, da irmã White, a respeito do ministério de Jesus no santuário celestial. E hoje a gente vai buscar estudar essa estrutura, por incrível que pareça. Às vezes a gente, no livro do Apocalipse, foca apenas na imagem das feras, das bestas, que emerge do abismo, capítulo 11, ou da que emerge do mar e da terra, do capítulo 13, ou também na que emerge do abismo, a besta escarlate, Apocalipse 17, ou no dragão, de Apocalipse, capítulo 12, dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que representa o próprio diabo, Satanás, na sua obra de perseguição contra o povo de Deus. Todavia, o livro do Apocalipse, ele não tem isso como centro. Isso são cenas importantes para a gente poder compreender todo o conflito cósmico, todo o conflito espiritual que acontece diariamente e sempre aconteceu, para a gente ter uma noção de quão grande é esse conflito entre Cristo e Satanás. Todavia, o principal foco do livro do Apocalipse, eu poderia dizer para os irmãos, que não é as atuações do dragão, nem das bestas, não é nada disso. É muito pelo contrário, é a atuação de Cristo lá no céu. Como que a intercessão, como o ministério sacerdotal e sumo sacerdotal de Jesus Cristo no céu interfere diretamente no destino da humanidade. Como que Jesus Cristo lá no céu, através do seu papel sacerdotal e como nosso intercessor, consegue interferir no destino, principalmente da sua igreja, além da humanidade, da sua igreja, trazendo salvação e redenção eterna. Creio que os irmãos que estão compartilhando agora na tela, o slide que eu gostaria de apresentar, que a princípio vai trazer um texto da irmã Ellen G. White, no livro Evangelismo, página 223, na qual ela vai dizer o seguinte: deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde está se processando a ministração final de nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e onde está intercedendo por seu povo. Você vê que ela dá uma ênfase aqui no imperativo e no presente, na qual o povo de Deus deve ter agora os olhos fixos no santuário celestial, uma vez que toda a obra de salvação está sendo realizada lá. Um teólogo, falando a respeito, né, do contexto do santuário e seus rituais no livro do Apocalipse, vai dizer o seguinte: o teólogo John Paulin, da nossa igreja, ele diz que o santuário do Antigo Testamento e seus rituais exercem uma função estrutural na organização do livro do Apocalipse. E é isso que a gente vai buscar compreender
nos próximos slides. Introduzindo também com o Richard Davidson, ele diz que todo o livro do Apocalipse é estruturado pela tipologia do santuário. Pastor Vanderlei Dornelles, no livro Pelo Sangue do Cordeiro, na página 34, ele vai destacar o seguinte: veja que interessante. Tal é a predominância do santuário no livro do Apocalipse, que em seus 22 capítulos, na versão Almeida Revista e atualizada, a palavra santuário ocorre 13 vezes. Agora, a palavra sangue, 18 vezes. Altar, 7 vezes. Tabernáculo, 4 vezes. Candeeiro, 7 vezes. Sacerdote, 3 vezes. Trono, 36 vezes. E cordeiro, a palavra cordeiro, né, que era o animal utilizado para o sacrifício no rituário, aparece 31 vezes. E só tem uma ocorrência do C com C minúsculo, que é lá em Apocalipse 13, verso 15. Quando você estuda a estrutura do livro, as suas palavras, o que está composto ali, você observa que o santuário ele é predominante, ele é vigente de tal forma que, basicamente, quase todos os utensílios utilizados no antigo Israel para fazer o ritual do santuário diariamente está presente também no livro do Apocalipse. E a cada 7 cenas que aparecem, né, que a gente conhece como as cenas das 7 igrejas, os 7 selos, as cenas das 7 trombetas, as 7 pragas, se os irmãos notarem, antes disso, aparece uma cena introdutória. Nós vamos destacar aqui uma por uma mais para frente, mas só estou antecipando, que é para lançar luz sobre o assunto de hoje. Uma cena introdutória. E essa cena introdutória, ela acontece sempre onde? Acontece sempre no santuário celestial. Qual é o propósito disso? Mostrar o trabalho de Jesus lá no céu e, como eu bem disse agora há pouco, destacar como o trabalho dele interfere na caminhada do seu povo e também no destino final da humanidade. Prosseguindo aqui com o slide, a primeira cena que eu gostaria de estudar com os irmãos está presente em Apocalipse 1, do verso 10 ao verso 20. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia presente, eu gostaria que os irmãos abrissem em Apocalipse 1, verso 10 ao verso 20, para podermos ler o que diz o relato bíblico. Essa é a primeira cena, e ela merecia, de fato, estar como a primeira cena, porque ela vai introduzir o trabalho de Jesus no céu. Apocalipse 1, verso 10 ao 20. Está escrito o seguinte, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, no sábado, no caso, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, e com cinto vestido de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como a neve. Os olhos eram semelhantes à chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como de muitas águas. Na mão ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva essas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as próprias 7 igrejas. Irmãos, se vocês procurarem interpretar
toda essa cena que acontece antes do relato das 7 igrejas, você vai notar algo maravilhoso. O primeiro ponto é que João, no dia de sábado, na qual ele vai dizer que é o dia do Senhor, para João aqui, muito depois de Jesus morrer, ele continua guardando o dia de sábado. Ele diz que, numa visão, alguém falou com ele. E quando ele vai olhar quem foi esse indivíduo que falou com ele vê ali o próprio Filho do Homem. E o Filho do Homem, ele está vestido com vestes talares e cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. Irmãos, quando você vai no contexto do Antigo Testamento, a única pessoa que se vestia assim era o sacerdote. Exatamente, o sacerdote da tribo de Levi, que ministrava todos os dias no santuário. Jesus está vestido de sacerdote. Essa é a primeira cena que aparece na primeira visão do livro do Apocalipse, já querendo deixar claro que Jesus é nosso intercessor, que ele é o nosso mediador, e hoje ele está nos céus realizando essa obra em favor do seu povo. E diz, olha mais que interessante a estrutura do texto, diz que esse Filho do Homem caminhava entre 7 candeeiros, ou candelabros. É a famosa menorá, né? Aquele objeto que tinha 7 luzes que ficava no lugar do lado esquerdo, lá no primeiro compartimento do santuário, o lugar santo, representando ali a presença do Espírito de Deus no santuário. O texto diz, no verso 20, que os 7 candeeiros, as 7 menorás, são as 7 igrejas, as 7 igrejas de Deus, as que vão compor o livro do Apocalipse, desde a igreja de Éfeso, que é a primeira, até a igreja de Laodiceia, que é a igreja que precede imediatamente o segundo advento de Jesus Cristo. E Jesus está caminhando entre as igrejas. Isso é uma mensagem muito clara. A igreja de Deus não anda só, mas ela anda com o seu cabeça, ela anda com o seu tutor, com o seu mestre. A igreja de Deus não foi lançada ao mundo para vagar de forma livre, como ela bem entende, mas aqui se cumpre o que Jesus já tinha dito aos apóstolos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias com a sua igreja. A sua igreja não estaria abandonada, mas Cristo, além de estar intercedendo por ela no céu, ainda tem um efeito prático na terra, que é a condução de seu povo. Não é à toa que quando você inicia a leitura das cartas, sempre Jesus diz: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, te prepara, eu conheço-te, sempre declarando que está presente com a sua igreja. Essa é a primeira cena do livro do Apocalipse, e é muito interessante, como eu citei para os irmãos, quando há um estudo mais aprofundado do texto e do contexto, você vê que a mediação de Jesus no santuário celestial promove uma proteção e uma segurança de que o povo de Deus vai alcançar o destino da salvação eterna. Hoje, desde 1844, estamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não tem boas características, diz-se ser uma igreja morna, que não se decide se é quente ou é fria, mas permanece, como eu poderia dizer, em cima do muro. Todavia, Jesus nos recomenda que compramos colírio para enxergar a presença do seu Santo Espírito, que nos vistamos com as suas vestes de justiça, e ele está à porta e bate. Não abandonou o seu povo, mas o convida ao arrependimento todos os dias de sua vida. E assim ele o fará até que ele retorne, ou melhor dizendo, até que ele finalize a sua obra de intercessão e mediação no santuário celestial. A primeira cena, irmãos, que temos é essa. Espero que tenha ficado claro. Jesus como nosso sacerdote lá no santuário celestial. A segunda cena é a segunda parte do Apocalipse, a segunda visão, é a que precede justamente os 7 selos, que é a cena lá no trono, na sala de Deus, que está no capítulo 4, em todo o capítulo 4 e também em todo o capítulo 5. Eu gostaria de ler com os irmãos, mas como são 2 capítulos e vai estar um pouco extenso, eu poderia dizer basicamente o que está presente nesses 2 capítulos. No capítulo 4, você vê ali uma adoração a Deus diante do seu trono, na qual os 24 anciãos, né, que a gente conhece, eles aparecem bastante no livro do Apocalipse, em cenas de adoração
lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, os 4 seres viventes e todos os seres angélicos aparecem em adoração ao único que é digno de honra, glória e louvor. Todavia, no capítulo 5, a cena já vai ser um pouco diferente. Vai mostrar um cordeiro que havia sido morto. Observe novamente, coisas que só tinha no santuário voltam a aparecer no livro do Apocalipse, um cordeiro morto no altar. Isso era quando o sacrifício era feito no antigo Israel. E esse cordeiro, ele é o único digno de pegar o livro que está à destra daquele que estava sentado no trono. Quando isso ocorre, irmãos, eu poderia já interpretar de maneira mais clara e óbvia, quer dizer o seguinte, que Cristo é o único digno de reinar sobre todo o universo. Aconteceu aqui um evento que só acontecia no antigo Israel. Ele foi entronizado, Cristo foi entronizado como rei. Esse livro, eu poderia destacar há várias sugestões do que seria esse livro, da qual o Cordeiro é o único digno de abrir e desatar os 7 selos que contém nele. Eu poderia dizer que seria, por exemplo, o livro da lei. Não é uma interpretação concreta, tá certo? Mas algumas visões dizem que é o livro da lei. E unicamente o rei de Israel tinha acesso no momento em que ele era entronizado, no momento em que ele era ungido como rei de Israel. Você pode ver isso no relato dos escribas lá em Crônicas e no livro de Reis. E aí Cristo entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agora é o único digno de conduzir a história do universo, a história da sua igreja na Terra, como vimos nas 7 igrejas, e também ele conduz toda a jornada do mundo na Terra, principalmente interferindo ali com o seu retorno ali no 7º selo, que é quando houve silêncio no céu por cerca de 30 minutos, por cerca de meia hora, melhor dizendo. Capítulo 4 e capítulo 5 trazem visões do lugar santíssimo e o lugar santo do santuário celestial, e dizendo assim, em suma, de forma mais resumida, a entronização de Jesus como Rei dos Reis, mas também como nosso sacerdote e sumo sacerdote lá no santuário celestial. Após mostrar que ele é o único digno de conduzir a história, aparece lá as cenas dos 7 selos, começando ali com os 4 cavaleiros, depois com a cena das almas debaixo do altar, depois a abertura do 6º selo, tá certo? Na qual o sol se escurece, a lua transforma-se em sangue, depois finaliza ali com a angústia dos ímpios mediante a volta de Jesus, que está muito próxima de ocorrer, e vai finalizar ali com a cena da abertura do 7º selo, que é quando, de fato, Jesus interrompe o destino da humanidade com o seu segundo advento, para resgatar o seu povo. Todavia, isso só acontece, como eu bem disse, porque ele foi entronizado lá, porque ele é o único digno de conduzir a história desse mundo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pela sua morte, o mundo agora não mais pertence a Satanás, mas pertence a Cristo Jesus. E, finalmente, quando ele retornar, todo o universo reconhecerá que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se prostrando perante ele, mostrando assim a definitiva derrota de Satanás sobre o pecado, junto com o pecado, melhor dizendo. Após essa cena da entronização de Jesus no capítulo 5, o pastor Vanderlei Dornelles, também no livro Pelo Sangue do Cordeiro, vai dizer o seguinte: na página 40. Essa cena parece descrever a cerimônia de inauguração do santuário celestial após a ascensão de Cristo. Por causa de sua morte e da sua vitória sobre a cruz, Cristo é instalado para o seu ministério de intercessão no lugar santo. Apocalipse 5, versos 5 ao 10 e 12, e também Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 2. Isso diz o pastor Vanderlei Dornelles em sua obra espetacular chamada Pelo Sangue do Cordeiro, a vitória do remanescente na batalha final. Todavia, eu queria só destacar um ponto aqui com os irmãos. Os irmãos já notaram que nós estamos caminhando, traçando toda uma jornada lá no céu, desde o início da obra de Jesus. Estamos aqui no lugar santo ainda. Ao prosseguir o nosso estudo de hoje, nós vamos ver que vai haver uma transição. Nós vamos sair do lugar santo e entrar no lugar santíssimo.
seguindo assim, irmãos, os passos de Jesus lá no céu, toda a sua jornada. É por isso que eu intitulei o nosso estudo dessa manhã de Os Passos de Jesus no Santuário. Porque tudo isso que estamos vendo aqui são obras de Cristo lá no céu, em prol do seu povo. Mas vamos prosseguir agora para a terceira cena de Jesus Cristo lá no Santuário Celestial. A terceira cena está contida em Apocalipse capítulo 8, do verso 2 ao verso 5, que é justamente a cena que novamente vai preceder 7 cenas que aparecem depois. Nesse caso aqui não são mais os 7 selos, são agora as 7 trombetas. Como são poucos versos, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 8, do verso 2 ao verso 5. Está escrito o seguinte: Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Após essa introdução às 7 trombetas, vai aparecer aqui o relato agora de cada toque das trombetas. E a cada toque acontece um juízo de Deus na terra. Irmãos, amados, ainda estamos aqui no lugar santo. O texto deixou muito claro que João viu um anjo em pé ao altar. E lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos. Quando nós vamos analisar, irmãos, segundo o próprio contexto do ritual do santuário, e conforme a própria irmã White, esse anjo que está ministrando aqui é o próprio Jesus, tá certo? É o conhecido anjo do Senhor, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, que ali é uma própria manifestação da divindade de Jesus. Aqui, novamente, esse anjo é Jesus. Você observa que ele está atuando nitidamente como um sacerdote, uma vez que ele está intercedendo. E isso, irmãos, como alguns, ao contrário do que alguns pensam, de que acontece no fim do fechamento da porta da graça, não acontece nesse momento, porque diz que é dado a oferecer, ou seja, ele está começando ali a interceder pelo povo de Deus, com as orações de todos os santos. O povo de Deus, irmãos, que hoje muitas vezes sofre, que sempre sofreu, a igreja de Deus sempre sofreu nas mãos de pessoas perversas nesse mundo, nas mãos do próprio maligno. Jesus sofreu. Infelizmente, a igreja de Deus tem que passar por isso, porque é no sofrimento que o nosso caráter muitas vezes é refinado, é diante da angústia a qual a gente vai se encontrar verdadeiramente com Deus e ser justificado pela justiça de Jesus. Só que aí tem uma coisa, irmão, todas as nossas angústias, elas não passam abatido. Todas as nossas orações, elas não são feitas e não chegam a nenhum lugar. Muito pelo contrário, elas chegam sim. O texto deixa muito claro que alguém lá no céu ministrando a favor de nossas petições, de nossas orações, e é o nosso próprio sumo sacerdote, nosso próprio sacerdote, Cristo Jesus. Ele está diante do altar de ouro, segundo o próprio texto. O altar de ouro continua no lugar santo. Ainda estamos no lugar santo e ele está ministrando lá em nosso favor. Isso também é necessário, irmãos, porque se você for observar, as nossas orações, elas não chegam a Deus por nossos próprios méritos, uma vez que o canal da humanidade está corrompido para com Deus. É necessário com que as nossas orações sejam purificadas. É necessário que haja alguém lá no céu para fazer essa obra de purificar todas as nossas orações, uma vez que o Espírito Santo, né, geme com gemidos inexprimíveis, pedindo ao Pai, pedindo a Cristo que ouça as nossas orações, ao ela chegar no céu, Cristo as purifica. E assim, as nossas petições são agradáveis e aceitáveis ao Deus Eterno Todo-Poderoso. O livro do Apocalipse também tem essa função, de mostrar que não estamos aqui falando
com os ventos, com as paredes, mas tem alguém lá no céu que nos ouve. E aí, após ouvir essas petições, as súplicas do seu povo, começam as cenas das 7 trombetas. O que seriam as cenas das 7 trombetas? O interessante é que quando a gente estuda o ministério de Cristo lá no céu, a gente tem que estudar automaticamente um pouco de tudo no Apocalipse. As 7 trombetas, irmãos, nada mais são do que 7 juízos de Deus contra os inimigos de seu povo. Uma vez que Deus atende às súplicas do seu povo, Deus não vai ficar de braços cruzados, ele vai agir. E aí você observa, por exemplo, que a primeira trombeta, o toque da primeira trombeta, é a destruição, por exemplo, de Jerusalém no ano 70. Essa é a interpretação mais aceita diante dos nossos seminários teológicos, que a primeira trombeta é a queda de Jerusalém. Por que a queda de Jerusalém? Eles não perseguiram os cristãos no primeiro século, mataram Estevão, mataram Tiago. Eles não foram responsáveis por isso. Mataram o próprio Cristo, perseguiram a igreja cristã que Jesus tinha levantado. E, infelizmente, não se arrependeram do que cometeram, a nação em si. Nisso, Deus ouve as súplicas do seu povo que sofre. E aí ele profere um juízo contra Jerusalém. A segunda trombeta, por exemplo, é uma grande montanha, né, que está em chamas e ela é lançada ao mar. Isso é uma cena um tanto que estranha e um tanto cômica, né? Uma montanha ser lançada ao mar. Mas montanha significa reino, monte significa reino, nação. Quando é lançada ao mar, significa a queda desse reino. Aqui está falando a segunda trombeta da queda do Império Romano, que também foi um grande perseguidor e opositor do povo de Deus. Mas isso só acontece porque Jesus está lá no céu. Jesus só protege o seu povo aqui, porque antes ele está lá no céu a interceder por nossas petições. E aí você finaliza ali com as 7 trombetas, né, sendo mais resumindo o contexto, você finaliza ali com a 7ª trombeta, que, olha só, é a mais fascinante. É a volta de Jesus. A volta de Jesus que vem dar fim à angústia de seu povo e também dar fim aos ímpios de uma vez por todo, aos impenitentes, aos perseguidores do povo de Deus. E aí Deus finalmente finaliza a sua obra salvífica no que diz respeito ao seu povo. A próxima cena, irmãos, está lá em Apocalipse 11, 19. E nessa cena aqui vai acontecer algo diferente. Porque se os irmãos estiverem acompanhando atentamente o que estou dizendo aqui, vocês observam que ainda estamos no lugar santo do santuário celestial. Tá ok? Vai haver agora uma transição. Nós vamos passar do lugar santo para o lugar santíssimo, acompanhando Jesus na sua obra. Leia comigo Apocalipse 11, no versículo 19. Está escrito o seguinte: esse foi um dos textos fundamentais para a compreensão do santuário para os pioneiros da Igreja Adventista, certo? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Eu gostaria só de destacar que quando aparece aqui essa frase final de que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada ou forte chuva de granizo, e isso é um simbolismo para dizer que Deus vai realizar um juízo, tá certo? Deus vai realizar um juízo. Sempre que vai haver juízos de Deus, o Apocalipse cita essas palavras aqui, de que houve terremotos, trovões, grande saraivada. Quando você observa os elementos desse texto, você observa o seguinte: o santuário de Deus se abriu no céu. Quando o santuário de Deus se abre no céu, a primeira coisa que João vê é a arca da aliança. A arca da aliança. Ou seja, ele tem a primeira cena direta da transição de Jesus do santo para o santíssimo. E aí Jesus inicia a sua obra sumo sacerdotal. Observe que a irmã Ellen G. White vai comentar a respeito disso no livro Grande Conflito, página 433. O anúncio de que o santuário de Deus se abrira no céu, ela está citando aqui o texto que a gente leu, e de que fora vista a arca do seu concerto ou da aliança, indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Irmãos,
no contexto ao qual estamos lendo aqui, uma coisa fica clara. A obra da redenção, a obra da salvação está prestes a chegar ao seu fim. Jesus entrou no último compartimento do santuário para realizar a última obra de apagamento de pecados. Isso também, irmãos, reflete muitas coisas, e isso tem efeitos práticos na terra. Enquanto todos os outros eventos que eu citei anteriormente afetam na terra, tanto na humanidade ao todo, como principalmente no destino final do povo de Deus, esse cena aqui não é diferente. A partir do momento em que Jesus entra no lugar santíssimo, preste bem atenção, para realizar a última obra que ele tinha de realizar em prol do seu povo na terra, que é a obra de expiação, é a obra de apagamento de pecados. É a mesma coisa do Yom Kippur do antigo Israel, o dia da expiação lá de Levítico 16, que o sumo sacerdote entrava com o sangue do carneiro, do bode, melhor dizendo, no lugar santo, no lugar santíssimo, corrigindo, no lugar santíssimo, e ali ele aspergia o sangue no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, para serem definitivamente perdoados os pecados do povo de Deus. E ali, quando os pecados eram perdoados, o santuário se enchia de fumaça. Nesse momento em que Cristo começa essa sua obra, luzes da sua verdade, da última verdade presente, se eu poderia dizer assim, são lançadas sobre a terra. E nesse momento, a Igreja Adventista do sétimo dia está prestes a surgir por causa dessa obra de Jesus no santuário celestial. A Igreja Adventista tinha de surgir nesse momento. É fundamental o surgimento da nossa igreja justamente ao Cristo entrar no lugar santíssimo. Porque uma vez que Cristo entrou no lugar santíssimo, o mundo tem de ser advertido de que o juízo começou, de que a lei de Deus precisa ser observada, porque ela é a norma do juízo, e de que as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 ao 12, devem ser proclamadas, uma vez que esse mundo entrou no que eu poderia dizer, na sua reta final. Jesus está prestes a voltar, uma vez que ele iniciou a sua última obra lá no céu. Como eu falei, irmãos, as profecias do Apocalipse, sempre que acontece algo no céu, também acontece na terra. Deus não atua apenas no âmbito celestial, mas também no âmbito terrestre. E comentando a respeito de que os adventistas do sétimo dia a Igreja Adventista do sétimo dia foi erguida pelo próprio Deus. E Ellen White diz o seguinte, lá no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, que o povo de Deus deve ser fiel ao legado que lhe foi confiado. A eles foi confiado uma obra de solene importância, a proclamação da verdade presente, que ela diz lá que são a primeira, a segunda e terceira mensagens angélicas. Não podemos deixar que nada desvie a nossa atenção. Depois você pode ler lá, Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. Diante de toda a história do povo de Deus, irmãos, nenhuma igreja, a mesma igreja, poderia dizer, mas antigamente, ninguém havia recebido tanta luz da verdade da palavra de Deus como os adventistas do sétimo dia. Justamente por sua colocação na fase final da obra da salvação, e de tão grande que é essa obra. Não apenas na questão da responsabilidade para com a obra, mas também na verdadeira contrição e arrependimento de pecados. Uma vez que Cristo começou a apagar, o juízo começou, deve haver uma verdadeira transformação genuína no povo de Deus. E eles devem ser verdadeiramente revestidos da justiça de Cristo, para que eles possam ser chamados eleitos e fiéis no grande dia a qual o Senhor retornará a essa terra para levar os seus. Irmãos, estamos finalizando o estudo de hoje, mas eu gostaria de novamente ressaltar com os irmãos em que local estamos lá no céu. Imagine-se aqui que você está adentrando no santuário de Deus no céu, como ocorreu com a irmã White em muitas visões. Estamos agora no lugar santíssimo.
acompanhando Jesus na sua obra de expiação. Todavia, irmãos, o que acontece? Vai ter que acabar. Jesus não vai ficar lá para sempre. A graça é de graça, mas ela não vai ser oferecida à humanidade para perdão de pecados para sempre. Um dia, essa obra vai ser encerrada definitivamente. E quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, infelizmente, não há mais como reverter essa situação. Nós vamos agora para a cena final, que é a quinta cena, Apocalipse 15, verso 5 ao verso 8. Se os irmãos forem Apocalipse 15, verso 5 ao verso 8, está escrito o seguinte. Observe novamente o santuário aparecendo. Verso 5. Depois dessas coisas olhei, e foi aberto no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Versículo 8. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém poderia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Você deve ter observado aqui que, novamente, uma cena do santuário introduziu uma série de cenas, que são o derramamento das 7 pragas, ou 7 flagelos de Deus. Todavia, antes de Deus derramar os seus juízos finais sobre a terra, ele mostra o que Jesus está fazendo lá no céu e por que isso vai acontecer na terra, a queda das 7 pragas. Diz o texto de maneira muito clara que o santuário se encheu de fumaça. Os seres que estavam lá não estão mais. E ninguém poderia mais penetrar no santuário. Você já deve ter entendido o recado que está por detrás disso. Jesus encerrou a sua obra de mediação e de expiação. Não há mais sacerdote. Acabou. É o que a gente conhece como o fechamento da porta da graça. Todas as orações já foram atendidas. Jesus já intercedeu o que tinha de interceder. Ele já caminhou o seu povo à vitória eterna. Eles serão achados justificados pelo seu sangue. O mundo, infelizmente, pisou na sua lei, pisou em sua lei, desprezou os seus mandamentos, os seus santos mandamentos, principalmente o 4º, a qual é o selo de Deus, de Apocalipse 7. A maioria das pessoas nesse mundo, nesse momento, preferiram os prazeres temporais dessa vida, ao invés de se renderem à verdade salvadora da palavra de Deus. O mundo proclamou um decreto da qual todos deveriam pisar na lei de Deus, guardando o primeiro dia da semana, o que a gente conhece como a marca da besta, o decreto dominical. O povo de Deus foi batizado com a chuva serôdia, e ele terminou a obra. O anjo lá de Apocalipse 18, que a terra toda se ilumina com a sua glória. A mensagem do sábado já foi proclamada a todo mundo. As pessoas sabem que os adventistas do 7º dia têm a verdade, mas elas se recusaram a aderir àquela verdade que os poderia ter salvado. E Jesus, infelizmente, não tem mais o que fazer. Cada um decidiu o seu destino. Uns para a vida eterna e outros, infelizmente, para a vergonha e horror eterno, a saber, a segunda morte. Ninguém é obrigado a passar por isso. Jesus está até hoje, faz mais de 2000 anos intercedendo. Jesus trabalha em prol da humanidade. Mas por que os homens não se põem ao lado dele? Felizmente, a gente vê as consequências malignas do pecado, que corrói os mais profundos desígnios do homem.
ao ponto de ele ser totalmente alienado e afastado da presença de Deus. Todavia, nem todos são assim. Deus tem o que conhecemos na teologia como remanescente, o restante que não dobra os joelhos diante de Baal e permanece fiel até o fim, e mesmo em face da morte, não ama a própria vida. E aí, após essa cena, da qual não há mais sacerdote no santuário celestial, Deus derrama toda a taça que está cheia da sua cólera. A humanidade vai receber duas coisas: tanto todo o furor de Satanás, como também vai sentir os efeitos na prática, na pele, do que é não ter o intercessor lá no céu ao nosso favor. A humanidade, então, receberá a paga pelas suas ações, por ter rejeitado a misericórdia de um amoroso Salvador que está até hoje a trabalhar em prol dela. E nesse momento, irmãos, se formos acompanhar a jornada de Jesus, estaríamos entre a sua comitiva real de anjos que o acompanha para retornar à terra. Porque no santuário, no céu, ele não está mais. Ele está retornando. Os santos estão passando pelo que a gente conhece como angústia de Jacó. Os ímpios pelas 7 pragas. Mas o povo de Deus clama de dia e de noite por livramento. E aí, momentos depois, o céu se abre. Cristo aparece, ordena aos mortos salvos que se levantem, que despertem. E aí, finalmente, a história de pecado entre o povo de Deus e as suas consequências são extirpadas para todo o sempre, em nome de Jesus. Aqui eu tenho um resumo, irmãos, das 7 cenas. São 7 cenas do santuário que aparecem, tá certo? Todavia, nós só vimos 5, porque eu quis focar apenas na obra de Jesus lá. Resumindo, a gente tem a primeira cena, Apocalipse 1, 12 ao 20, Cristo caminha entre seu povo. A segunda cena, Apocalipse 4 ao 5, Cristo trabalha por seu povo. Apocalipse 8, verso 3 ao 5, Cristo intercede por seu povo. Apocalipse 11, 19, Cristo faz expiação por seu povo. Apocalipse 15, verso 1 ao 8, Cristo vinga o seu povo. Apocalipse 19, verso 1 ao 10, Cristo é adorado pelos seus feitos. E finaliza com Apocalipse 21, verso 1 ao 22, ao verso 5. Cristo habita com seu povo. O último texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Apocalipse 21. Só que vamos ler apenas o verso 1 até o verso 5, se eu não me engano. Apocalipse 1 ao verso 7. Diz o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, nós temos aqui a última festa judaica acontecendo, que é a festa dos tabernáculos. Estamos hoje na festa de Quipur, a festa de expiação, na qual o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo. Cristo ainda está realizando essa obra hoje. Ainda falta acontecer o fim desse Quipur, que é quando finaliza a obra dele no lugar santíssimo, quando ele diz está feito,
e tira as suas vestes de sacerdote e põe as suas vestes de vingança e vem retribuir cada um segundo as suas obras. E aí tem uma última festa a ser celebrada, a se cumprir, melhor dizendo, profeticamente, que é a festa dos tabernáculos, e ela está aqui, Apocalipse 21, porque diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é morada. Deus vai morar com os homens. Irmãos, vejam quão grandiosa é a obra de salvação lá no céu hoje. O ser humano, ele é tão amado por Deus, que não é o ser humano que vai morar com Deus. É Deus que vem morar com o homem, com os salvos. Essa é a teologia da salvação. É o básico da teologia da salvação, da soteriologia, que não é Deus, não é o homem que vai até Deus, melhor dizendo, é Deus que vai até o homem. Quando Adão cai, não é Adão que vai até Deus, é Deus que vai até Adão. Não é Noé que procura Deus, é Deus que vai até Noé para avisar. Não é Abraão que vai até Deus, é o contrário, é Deus que vai até Abraão. Não é Samuel que vai até Deus, é Deus que aparece em sonho para Samuel. Não são os apóstolos que vão até Jesus, o Deus encarnado, o Verbo, a palavra. Não são os apóstolos que vão até Jesus, não. Não são eles que dizem para Cristo: mestre, deixa eu te seguir. É o contrário, é Cristo que vai até eles e diz o seguinte, ó: vem e segue-me. Não foi eu e nem você que fomos até Jesus. Foi ele que bateu em nossa porta e deixamos ele entrar. E no final, como eu bem o disse a princípio aqui, essa fala, não somos nós que vamos até Deus morar no céu. É Deus que vem até a terra morar com os homens. Isso acontece no novo céu e nova terra após o milênio. E aí, irmãos, o grande conflito terminou. Pecado, pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. E toda a criação de Deus, quer seja animada, quer seja inanimada, declaram em uma só voz que Deus é amor, Cristo é justo, e o seu trabalho hoje no céu valeu a pena. Irmãos, finalizando, eu gostaria de dizer que talvez muitas coisas do que eu falei aqui, para algumas pessoas, sejam novidade, um pouco difícil de entender, porque nós temos que entender primeiramente a doutrina do santuário e depois estudar a estrutura do Apocalipse. Mas vale a pena buscar compreender essas verdades. Porque são essas verdades, irmãos, que vão trazer real reavivamento e vão fazer a gente se encontrar no meio desse mundo que perece em pecado, que vai avivar e trazer à tona a nossa identidade como remanescente. É esse tipo de estudo, é esse tipo de conhecimento que vamos ter que transmitir perante tribunais, provar a razão de nossa fé. E muitas pessoas se surpreenderão e se converterão com o nosso testemunho a respeito do conhecimento da verdade. O mundo hoje perece por falta de conhecimento, mas nós temos esse conhecimento. Cabe a nós nutri-lo dentro de si e, de antemão, transmiti-lo para que as pessoas possam alcançar a salvação eterna através do Evangelho eterno. Que possamos ser fiéis ao legado que Deus nos confiou e aproveitar enquanto hoje Cristo está trabalhando por nós, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossa igreja, porque em breve ele vai voltar. Não volta para salvar, ele volta para buscar e levar os que serão chamados eleitos e fiéis, que foram vestidos pelas vestes de Cristo, lavados pelo seu sangue e estão rodeados pela sua justiça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. É uma mensagem tão poderosa, densa, na verdade, né, Caio? Deus te usou poderosamente para o nosso entendimento, mais uma vez, desse legado que nós temos sobre o santuário. Enquanto você falava, eu ficava imaginando os passos de Jesus no santuário. Foi muito bom esse exercício mental. E eu espero que os irmãos também tenham feito esses passos com Jesus nessa mensagem. Que Deus seja louvado. Caio, nós vamos partir agora para o segundo bloco. E nesse momento nós teremos 3 orações, 2 faladas e uma cantada. A Jeane vai fazer a oração cantada para nós.
Eu gostaria de ver a mãozinha de 2 pessoas que pudesse orar para nós neste momento. Alguém poderia se habilitar para orar? Caio, você poderia fazer uma oração? Sim, com certeza. Então, o Caio fará uma oração. Quem gostaria de fazer a segunda? E a terceira, Jeane vai fazer a cantada. Irmã Aline, Deus seja louvado, irmã Aline. Caio, você faz a primeira oração, a Aline a segunda, e depois a Jeane entra com a oração cantada. Amém? Eu faço a primeira, certo? Sim, por favor. Senhor meu Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade. E a ti eu sou grato por ser o nosso Deus, Salvador, Redentor, através, meu Pai, da grande obra salvífica do teu Filho, que acontece hoje, continua a ocorrer nos mais altos céus, no santuário celestial, o centro de nossa esperança. Que nós possamos compreender, meu Pai, essas verdades, que todo esse leque que é aberto possa estar em nossa mente, para que assim possamos vivê-las na prática, meu Pai. Que, de fato, tudo que nós possamos vir a aprender da Tua palavra não seja para mero conhecimento, mas que possa servir na prática para um caráter purificado e refinado, através da mediação de Cristo hoje. Cristo deseja ansiosamente buscar o seu povo. Todavia, meu Pai, devemos reconhecer isso como uma grande responsabilidade nossa aqui na terra, de finalizar essa obra. Meu Pai, perdoa por toda a nossa negligência, perdoa as nossas transgressões, perdoa o teu povo e reavivam, ó Senhor Deus, meu Pai, a tua igreja na terra, por mais fraca e defeituosa que possa ser, é o único objeto a qual tu conferiu autoridade celestial, meu Deus. Nós possamos compreender que somos um povo. Tu não guia, meu Pai, indivíduos separados, não, mas guia um povo, levantaste um povo. E, meu Pai, por mais que muitas coisas erradas aconteçam em nosso meio, que infelizmente ocorrem, nós possamos, meu Pai, como Moisés, orar pelo teu povo. Senhor, o teu povo perdoa. É o teu povo que tu resgataste com o teu sangue, pagaste com alto preço. Tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito e batiza-nos. Faz-nos reconhecer a verdade, meu Pai, antes que seja tarde. Ajuda-nos a cumprir a missão e ser fiéis ao legado que foi confiado. Ajuda-nos a buscar, meu Pai, todos os dias de nossa vida, uma maior compreensão da verdade. Verdade essa, meu Pai, unicamente pela tua Escritura, que seremos sustentados em tempos difíceis de tribulação. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está aqui nesse momento, dando a oportunidade de aprender, de compreender, de louvar o teu nome, de te adorar em espírito e em verdade. Consagra essa sala, meu Pai, todos os dias. Ó, Senhor, meu Deus, sei que teus santos anjos estão a rodear cada membro que estão presentes aqui neste grupo, e que assim seja, meu Pai, até o fim. Que eu possa conduzir a mente de cada um aos mais altos céus, e eles possam adentrar, meu Pai, não apenas no lugar santo, mas no lugar santíssimo, e possam, pela fé, se achegar ao trono de Deus e observar com seus próprios olhos o trabalho de Cristo em prol da humanidade, em prol do seu povo. Em breve ele virá buscá-lo. E nos ajuda hoje, meu Pai, a tomar um senso de cumprir com o dever, unicamente, meu Pai, pelo teu poder, não por méritos humanos, pois o homem nada pode fazer. Por isso, suplicamos pelo batismo do teu Santo Espírito todos os dias de nossa vida. Conduz-nos durante o restante dessa semana, nos prepara para o sábado que há de vir, para que assim possamos testemunhar do teu santo dia. É isso que eu te suplico, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pai Santo e querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, da tua misericórdia de ainda estarmos em tempo de graça, ainda ouvirmos mensagens como essa de amor, mensagens de fortalecimento, mensagens de reavivamento em nossas vidas, Senhor. Peço, querido Senhor, que essas verdades que ouvimos venham a ser realmente, Pai, impressas em nossa mente,
o Senhor venha nos despertar, Pai, para a responsabilidade, como foi dito, para o legado que foi deixado a essa igreja, Senhor, a responsabilidade que ela tem perante o mundo, Senhor, de levar essa mensagem, de advertir os teus juízos e a breve volta de nosso Senhor Jesus, querido Deus. Por favor, Senhor, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia do seu povo, nos arranque da sepultura espiritual que estamos, Senhor, e nos reaviva, Pai, nos dê força, Senhor, para verdadeiramente carregarmos, levarmos essas verdades e primeiramente vivermos essas verdades em nossas vidas, Senhor. Esteja com esse grupo e com todos os outros, Pai, que estão entendendo a necessidade urgente, Senhor, de um despertamento. Que o seu Santo Espírito esteja atuando na vida de cada um, Senhor, e que todos nós venhamos, Pai, buscar a unidade em Cristo Jesus, para que a gente possa fazer a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos e já agradeço. Amém, Senhor. Teu santo filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei, nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou um servo teu, para teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, para que eu me torne um Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser, para que eu me torne um Cordeiro de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Jeane, por sua disposição a louvar o nosso Deus nessa manhã. Muito obrigada, Aline, também pela oração. Caio, Deus te abençoe também poderosamente. Agora nós vamos partir para as considerações finais. O que o Espírito Santo falou ao seu coração e você gostaria de dizer para todos nós. Aline, você continua com a mãozinha levantada, quer fazer alguma consideração? Ou era só para a oração mesmo? Depois a Heloísa. Ok, Aline. Heloísa, abre seu microfone, querida, e diga para nós as suas considerações. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Bom, o que me chamou muito aqui a atenção nessa mensagem foi aqui o final, né? Que o Caio disse que nós não somos nós que vamos até a Deus, Deus é quem vem até a nós. E eu me lembrei de uma história que eu tive a oportunidade, né, de estar com o Rodrigo Silva, e ele nos contou que o povo de Israel,
quando Deus deu ali a lei, o testemunho, né? Aquele povo via a montanha ali tremendo, né? E raios e trovões, e aquele povo, eles tiveram medo, né? E eles fugiram ali das proximidades, né, da montanha, porque eles temiam. E o povo de Israel, quando eles construíam ali as suas tendas, eles construíam a tenda deles com a pele de cabra. E quando eles realizavam a trama era feita de uma forma que, se estava quente, aquela trama ela ficava aberta, ela tinha buracos, né, para que a tenda fosse ventilada. E se houvesse ali uma temperatura mais fria, ou até mesmo se chovesse, né, que não era o caso ali, mas se esfriasse, aquela trama ela fechava para que a tenda ficasse aquecida. Então, quando o povo de Israel, né, ali, eles deitavam nas suas tendas, que aqueles buracos das suas tendas elas estavam abertas, eles olhavam para o céu, né? Eles viam de dentro da sua barraca o céu. E eles viam o céu também estrelado. Eles viam o céu cheio de estrelas. E o lugar mais alto que eles conheciam ali, né? Quem já foi no Egito ali, que já foi, sabe que lá não tem grandes montanhas, né? Mas ali já no Sinai, né? Já havia ali a montanha. E quando eles ali estavam deitados, o lugar mais alto que aquele povo conhecia era ali era o Monte Sinai. E o mais alto que eles conheciam era o céu. Então, o que eles imaginavam? Eles imaginavam que Deus morava também numa tenda e que as estrelas eram os buracos da tenda de Deus. Deus, então, fez uma leitura do coração daquele povo. E Deus, então, disse a Moisés, já que esse povo precisa, né? Deus viu que aquele povo queria um Deus que continuasse sendo santo, mas que fosse acessível, porque aquele Deus para eles era um Deus santo, mas era um Deus inatingível. Então, o que Deus fez? Ele falou com Moisés, faça uma barraca, faça uma tenda chamada santuário, para que eu possa morar no meio desse povo. E foi assim que Deus fez a sua primeira barraca, a sua primeira tenda, para vir morar no meio do povo de Israel. Deus continuaria sendo Deus santo, forte, poderoso, mas ele estaria no meio do povo. Então, quando Caio leu esse verso, aí foi de Apocalipse, né? Aonde ele falou que Deus é ele que vai vir morar conosco. O mesmo que aconteceu lá no passado, Deus também vai fazer bem brevemente. É ele que vai vir morar no meio de nós. E por que Deus está repetindo para nós aqui na sala esse assunto? Por que ele deseja tanto que a gente aprenda este assunto? Porque lá em Salmos, né? Em Salmos 77, verso 13, lá fala assim, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Aonde é que está o caminho que temos que percorrer para entendermos o plano da redenção? É no santuário. Quando nós estudamos os móveis, os compartimentos, quando nós vemos aqui, nós enxergamos o santuário celestial. E foi isso que o Caio trouxe aqui para nós hoje. Ele está nos mostrando que cada passo que nós estamos dando aqui, né, que o povo dava ali no pátio, no lugar santo, no Santíssimo, ele nos remete ao santuário celestial.
e é o local que Deus nunca mais vai nos separar. Nós vamos tabernacular com Deus para sempre. Então, é por isso que nós temos que entender. E eu quero deixar aqui um apelo a todos vocês que estão aqui na sala. Deus está andando nessa sala. Deus ama você de forma tão intensa, tão maravilhosa. Quando nós convidamos um mensageiro para estar aqui na sala, nós não pedimos, não falamos nada com o mensageiro que ele tem que falar. E Deus tem preparado momentos muito especiais neste mês de novembro, no mês de dezembro. Eu estou aqui com o coração pulando de alegria, porque eu estou vendo a cada dia o agir de Deus para conosco e o amor dele. Irmãos queridos, nós vamos ter 23 dias que nós vamos estudar sobre o santuário. Nós vamos ter agora, sábado e domingo, a continuação que nós vamos ter com o irmão que vai fazer esse estudo conosco aqui do santuário. Então, Deus, ele está com pressa com que você esteja preparado. Ele está com pressa com que você entenda esta mensagem do santuário. Deus não preparou só um dia para a gente estudar. Ele está preparando 23 dias. E eu acredito que o Senhor escolheu Caio nesta manhã e amanhã também. E sábado e domingo, mensagens que vão remeter ao santuário. Porque Deus tem pressa que você compreenda que o seu caminho, ele está ali, o caminho que você tem que percorrer vai estar dentro do santuário. Mas, para isso, nós precisamos de ter uma mente que vá compreender esse assunto. E, para passar por esse assunto, Deus deseja urgentemente que nós passemos também por uma reforma. Porque Ellen White, ela fala lá no livro Eventos Finais, na página 118, que não haverá um reavivamento sozinho. É necessário que haja também uma reforma. Quando você passar pelo reavivamento, fatalmente você passará por uma reforma. E isso vai ser de fundamental importância. Por que nós vamos ter que passar por um reavivamento e por uma reforma? Lá no livro Temperança fala o seguinte: nenhum de vós tem visto a necessidade da reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao nosso redor, então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus e de todas as vitórias a serem ganhas. Deus está preparando você para morar na eternidade, mas Ele está preparando o seu coração e a sua mente para que você viva um momento de temperança e de reforma. Um momento de reavivamento e de reforma. E é por isso que Deus trouxe essa semana mensagem sobre saúde, mensagem sobre o santuário. Semana que vem teremos a Ingrid, 2 dias falando sobre saúde. No final do mês, antes do nosso estudo do santuário, a doutora Alba Mendes estará aqui 3 dias falando sobre saúde. Meus irmãos, Jesus está gritando aqui nessa sala que você tem que estar preparado na sua mente, mas também na sua saúde, na sua vida espiritual, mas também abandonar tudo aquilo que o Egito amava, tudo aquilo que o Egito comia, nós vamos ter que deixar para trás, porque o nosso caminho é o caminho do santuário. Então, que Deus te abençoe, que essas mensagens que estão sendo trazidas aqui pelo próprio Deus, porque não somos nós que escolhemos, não somos nós, né? Deus muda a mensagem, Deus muda o mensageiro. E eu louvo a Deus, porque hoje não era o Caio que ia pregar, nem amanhã, mas Deus mudou o mensageiro e Deus mudou a mensagem, porque Ele tem pressa que você e eu estejamos preparados. Que Deus seja com você nesse dia, que você possa sair daqui dessa sala com a certeza de que o mesmo Deus que estava ali
naquele santuário terrestre, ele está conosco, ele está caminhando conosco e ele está nos dizendo: eis o caminho, andai por ele. Louvado seja esse Deus, porque ele te acordou essa manhã. E eu tenho certeza que você é aquele que Deus está chamando para ser o seu remanescente. Você é a pessoa que Deus está escolhendo esta manhã para que dê o alto clamor, para que você seja a pessoa que hoje vá pregar as 3 mensagens angélicas. Deus não te chamou à toa para essa sala. Deus está acordando um povo, porque Deus quer reavivá-los. E louvado seja Deus porque você está aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Uma parte que eu gostei muito do Caio disse, como nós somos amados. Como Deus trabalha por nós, irmão. E aqui a Terra vai ser o centro do universo quando ele voltar. O tabernáculo de Deus vai ser para sempre aqui conosco. Olha o privilégio que essa Terra, nós seres humanos, terráqueos, teremos. Nós possamos tomar posse dessa certeza. Roseli, sua mão está levantada. Por favor, querida, abre seu microfone e diga para nós. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela mensagem. Essas mensagens realmente têm sido edificantes, né? Concordo plenamente com o que a irmã falou aí agora há pouco. Eu queria dizer assim que eu ficava muito preocupada com pessoas próximas, né, familiares, amigos, que às vezes a gente tenta falar alguma coisa, a gente às vezes chega até fala alguma coisa, né, sobre a volta de Jesus, alguma coisa, tentar abordá-los. Às vezes até, dependendo da oportunidade, dá para falar, explanar um resumo, mais ou menos, né, porque às vezes, de repente, a única oportunidade que a gente vai ter com a pessoa, e geralmente elas são espíritas ou céticas mesmo. Aí eu ficava preocupada com isso. Falei, gente, como será que aquela sensação de que a gente vai ser cobrado pelo sangue da pessoa, porque a gente teve oportunidade e não falou, ou falou pouco, ou não insistiu. Então, com essas mensagens, né, e solidificando com a de hoje, eu penso assim, gente, eu realmente preciso afundar de cabeça na reforma, né, de saúde, né, a espiritual, o estudo do santuário, porque assim é a maneira que Deus vai me usar para chegar a essas pessoas e tantas outras. Então, não é simplesmente para nossa edificação, nosso derramamento aos pés de Jesus, não, a nossa santificação, porque a gente se prepare para o fim, mas principalmente que a gente seja vaso, né, e para levar para outras pessoas. Então, eu agradeço muito por essas mensagens, que elas têm sido muito, é o Espírito Santo mesmo falando a nós, então eu agradeço muito. E obrigado, irmã aí, que falou que vai colocar no grupo aquele cartaz, né, aquele banner desse estudo que a gente vai ter em dezembro, e confirmando se o canal do YouTube é da... Aí eu escrevi, eu saí e saiu de A novo. Cesiane, Eu saí canal da Cesiane. É ela mesma, ela vai colocando aos poucos, né? Também Sim. a mensagem de saúde de ontem e anteontem, não lembro se foi anteontem foi do Marcelo, ontem foi do Paulo. Não, eu queria repassar esses para as pessoas que eu tenho convidado, e algumas não sabem mexer com esse negócio de como é que chama aqui? Conferência, né? De Zoom. colocar essas coisas. Então tá bom, gente, irmã, bom dia para vocês, obrigada. Bom dia. A Lígia vai postando gradativamente, tá, irmãos? É um processo que tem que fazer bem direitinho para postá-la no YouTube, mas ela vai postar, tá bom? É assim que postando, a gente vai colocando lá no grupo o link, tá bom? Mais alguém? Obrigada, Heloísa, por suas considerações, foram muito pertinentes. Obrigada, irmã Roseli. Mais alguém gostaria? O canal é da Cesiane Amaral. Digita lá no YouTube. Cesiane Amaral, vocês entram no canal dela. Começa a seguir, curtir lá os vídeos. Amém, irmãos? Mais alguém? Senão nós vamos partir para o encerramento da sala. Caio, gostaria de dizer mais alguma coisa? Sim, agradeço, irmã, pela oportunidade. Então, de antemão,
eu me sinto profundamente grato pelo convite de estar aqui mais uma vez a estudar com os irmãos, é um prazer. Eu também agradeço pelo convite de amanhã, né, antecipadamente dizendo, a qual eu estarei aqui. Vou procurar aqui um assunto bem edificante, fácil de Amém. tratar de maneira didática, para que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. De antemão, gostaria de pedir a Deus apenas que Ele possa continuar abençoando a vida de cada um que está aqui e conduzindo as nossas mentes. Como eu sempre digo, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, os santos profetas, a escreverem essas verdades que estão reveladas na palavra de Deus, possa ser o mesmo Espírito que nos inspire hoje a compreender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus seja louvado. Deus continue te usando e abençoando nesse seu ministério da pregação da palavra de Deus. Eu sinto que o Espírito Santo traduziu o nosso coração essa mensagem. Foi muito bom. Que Deus continue abençoando. Amanhã nós teremos mais uma vez o Caio, como ele bem disse, que nós possamos estar em oração por ele e por todos os mensageiros. A Heloísa sempre frisa que nós não escolhemos mensagem, é Deus que escolhe as pessoas para estarem aqui trazendo a mensagem. E que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos velando, nós possamos ter um bom dia na presença de Deus. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Deus, lá do céu, nos vê aqui. Jesus está lá intercedendo por nós, ele nos vê e ouve as nossas orações e que ele possa conceder toda a sorte de bênçãos que você e sua família precisa e todo o entendimento e inteligência do céu para a gente entender esse legado tão maravilhoso. Como a irmã Roseli disse, que a gente tem que falar. A gente precisa falar do santuário, um assunto que nós dominamos bem pelo poder do Espírito Santo. Precisamos dominar mais e falar mais sobre o santuário. Os passos de Jesus no santuário. Achei lindo esse tema. Que Deus continue abençoando você, Caio, e a todos nós. Eu vou partilhar agora o hino, mas antes de partilhar o hino, eu gostaria de alguém pudesse fazer a oração em agradecimento por essa mensagem e também louvor a Deus por ele ter nos concedido essa mensagem tão especial. Alguém gostaria de fazer oração? Depois eu vou partilhar o hino. Irmã Terezinha. Eu faço. Amém, irmã. Posso fazer isso. Ore para nós. Vamos nos ajoelhar. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós não temos palavras, Senhor, meu Deus. Estamos aqui admirados, encantados, felizes, ó Pai. Sentimos a presença do Senhor, sentimos a voz do Senhor falando nos nossos corações. Muito, muito obrigada, Pai. Quero pedir ao Senhor que abençoe a vida do teu servo Caio, que tão bondosamente aceitou o convite do Senhor, aceitou neste momento, Pai, nesta manhã, ser um porta-voz do Senhor para falar a tua palavra, que tanto tocou nossos corações, que tanto nos instruiu. Muito obrigada, Pai. Abençoa a vida dele, derrama sobre ele o teu Espírito Santo e derrama sobre cada um de nós que estamos nessa sala o teu Santo Espírito. Nos batiza, Pai, nos revela o teu poder. Oh Deus, é tempo da chuva serôdia. Derrama ela sobre nós, Pai. Nós precisamos deste poder, porque nós possamos, oh Pai, levar esta luz que está acumulada na nossa vida. Nós temos tanta luz, tanto conhecimento, mas nós queremos compartilhar, como a irmã disse, compartilhar com outras pessoas. Tantas pessoas em nossa volta perecendo sem luz, sem conhecimento, e nós com tanta luz. Dá-nos o poder para falar, para testemunhar. Ó Pai, eis-nos aqui, envia-nos a cada um de nós, conforme o teu propósito, conforme a tua vontade. Nós queremos, ó Pai, ser em tuas mãos instrumento, ser em tuas mãos, ó Pai, vaso precioso, para o teu uso conforme a tua vontade. Dai-nos hoje um dia na tua presença. Abençoa cada lar representado, cada família aqui representada. Toma em tuas mãos e supra na cidade cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Bíblia mostra que existe um santuário no céu, perfeito em cada detalhe, moldado nas mãos de Deus. O sumo sacerdote é Cristo o Salvador, por todos ele intercede, mostrando seu grande amor. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos, para todos que acreditam que Cristo é o Senhor, para todos que obedecem às leis eternas de amor. Existe uma esperança, um novo tempo de paz, pois Cristo no santuário justiça a todos traz. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos, viu? Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um dia na presença do Senhor. Que Jesus habite em vocês. Por nada, irmã Miriam, que Deus te abençoe poderosamente também. E até amanhã, pessoal. Que Deus abençoe. E vamos orar sempre pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo nos inspire. Tchau, irmã Roseli. Amo vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã, amanhã, se Caio. Deus Deus te quiser. abençoe. Até amanhã, pessoal, às 5 horas da manhã. É 5 horas da manhã aqui do Brasil e 8 horas do Portugal. Que Deus abençoe a todos.